Olá, pessoal! Hoje na nossa aula veremos sobre sistema esquelético. Um conjunto de ossos de um corpo humano forma o esqueleto humano. O corpo de um adulto, ele possui 206 ossos no total. E esses ossos têm diversas funções, como sustentação, proteção dos órgãos internos, movimentação, produção de células do sangue e armazenamento de minerais como cálcio e fósforo. Os ossos, eles podem ser chatos, como o crânio, ou seja, achatados, como o crânio. Podem ser curtos, como as vértebras, como a gente pode ver aí na imagem. E podem ser longos, como o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Aqui nós temos os ossos que compõem o corpo do ser humano. Como a gente pode ver aí destacado o crânio, que é um conjunto de 22 ossos. Ele protege o encéfalo e possui cavidades que abrigam órgãos sensoriais. Então, o crânio ele protege o nosso cérebro. Além do crânio, temos também a clavícula, a escápula, o húmero, que é o osso do braço, a una e o rádio, que também é ossos do braço. Na mão, a estrutura óssea da mão ela é formada pelos carpais, que são os ossos do pulso, pelos metacarpais, que são os ossos da palma da mão, e pelas falanges, que são os ossos dos dedos. Na perna, nós temos o fêmur, a patela, que é o joelho, a fíbula e a tíbia, que compõem a perna abaixo do joelho. Nos pés, nós temos um conjunto de 26 ossos que estão distribuídos entre os tarsais, que são os ossos da parte superior do pé, a parte de cima do pé, são os ossos tarsais. Tem os metatarsais, que são os ossos que articulam os dedos, e as falanges, que são os ossos dos dedos. Nós temos também o osso do quadril, os ossos que juntos formam a costela e o esterno, que é uma estrutura da caixa torácica, que possui 12 pares de costelas, e o osso central, que é o esterno. Ele protege órgãos como o coração e o pulmão. E, além disso, também tem a vértebra, que é o esqueleto que contém 33 vértebras que forma a coluna vertebral. No interior da coluna, há um canal que abriga a medula óssea. Então, todos esses aí são os ossos que compõem o esqueleto humano. As articulações. As articulações são regiões de contato entre dois ou mais ossos que se mantêm unidos por um tecido conjuntivo chamado ligamento. Então, como a gente pode ver aí na imagem, aí nós temos a imagem de uma perna e vemos aí a união dos ossos, né? O fêmur e a tíbia e a fíbula. Então, esses ossos, eles são 3 ossos diferentes que estão unidos através das articulações e ligados por um conjunto, o tecido conjuntivo, que é o ligamento. Algumas articulações ainda são compostas de cartilagem. A cartilagem tem a função de proteger os ossos do desgaste. Então, vamos observar aí na imagem, onde nós temos a musculatura da perna, o osso fêmur, né? O ligamento patelar, né, o ligamento da patela, da perna. Abaixo nós temos a tíbia e a fíbula, que são os outros ossos da perna. E entre esses ossos, essa ligação tem a cartilagem. A cartilagem vai proteger, como nossa perna está em movimento, vai proteger que esses ossos eles não se desgastem com o movimento da perna. Tipos de articulação. Nós temos 3 tipos de articulação. A articulação móvel, que permite que ambos os ossos, um ou mais, se movimentem em direções diferentes, né? Em uma ou mais direções, como, por exemplo,
As articulações do joelho e do ombro, que necessita sempre estar em movimento. Então, esses ossos, eles apresentam articulação móvel. Temos também a articulação semimóvel, que permite movimentos reduzidos, como, por exemplo, as articulações das vértebras. São movimentos que ocorrem poucas vezes, então são articulações semimóveis. E tem também a articulação imóvel, que não permite nenhum movimento, como é o caso das articulações presentes nos ossos do crânio. Então, no crânio não tem movimento nenhum, mas as articulações vão estar lá protegendo os ossos. Porém, é uma articulação imóvel. Elementos de uma articulação móvel. Então, na articulação móvel, ocorre o deslizamento entre as superfícies de dois ossos, né? O deslizamento para que o movimento ocorra de forma correta. Nas articulações, ele apresenta um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido ele tem a função de lubrificante, é como se fosse um lubrificante dos ossos, para aqueles ossos não ser tão desgastados e não ser rígidos, já que os ossos são sólidos, né, duros, então eles precisam desse lubrificante para os movimentos estar sempre ocorrendo de forma correta. As articulações das superfícies são recobertas por cartilagens, o que também diminui o atrito e o desgaste dos ossos. Então, todas as ligações de ossos, elas apresentam cartilagem para proteger os ossos do desgaste. E o movimento dos ossos nas articulações ocorre apenas em determinadas direções. Os ligamentos impedem que o osso saia do lugar e mantenha as articulações na posição correta. Então, o osso que tem movimento, ele só vai fazer um tipo de movimento para evitar que esse osso saia do lugar. Quando acontece alguma fratura que o osso sai do lugar, então houve algum rompimento nos ligamentos. Esses ligamentos se rompeu e fez com que o osso tenha saído do lugar. Aí essa pessoa vai precisar fazer um tratamento, fazer fisioterapia ou até mesmo cirurgia para que o osso volte para o lugar e o ligamento ocorra novamente esse ligamento para que o osso permaneça no lugarzinho correto. Então, a gente encerra aqui o nosso assunto sobre esqueleto humano, certo? Assistam novamente, caso seja necessário, para depois fazer a atividade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no privado, certo? Boa atividade para todos!